caríssimos companheiros, companheiras e companheiros portugueses, companheiras e companheiros brasileiros, companheiras e companheiros que nos ligam a outros mundos da comunidade lusíada. É para mim uma honra estar hoje convosco aqui. Como saberão, estes dias foram em Portugal de formação do novo governo constitucional. E por isso foram dias particularmente ocupados com a nomeação do novo governo e hoje toda a manhã a posse do Primeiro-Ministro, dos Ministros, dos Secretários de Estado. E daí não ter podido ontem estar convosco como desejaria na abertura da vossa convenção. Ainda por cima, no Palácio da Independência, que diz muito a todos nós, porque se não tem havido a independência de Portugal em 1º de dezembro de 1640, o Brasil não seria o que é. Seria um dos muitos estados de influência espanhola. Não teria a dimensão que tem. Estaria dividido como ficaram divididas as antigas colónias espanholas. Essa unificação foi possível por causa da independência de Portugal em 1640. Como só foi possível haver um outro mundo que fala o português, um mundo em África, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, porque esses Estados que falam a mesma língua que nós puderam beneficiar da independência de Portugal em 1640. E o mesmo aconteceu com Timor-Leste, nos confins da Ásia-Pacífico. E o mesmo aconteceu com a presença da língua portuguesa em Goa ou em Macau. E o mesmo acontece com as diásporas, isto é, com as comunidades que falam português e que são numerosas e presentes em todo o mundo. A comunidade portuguesa, a comunidade brasileira, a comunidade cabo-verdiana, a comunidade angolana, a comunidade moçambicana, a comunidade guineense, a comunidade são tomense e até a comunidade timorense. Estão espalhadas por todos os continentes. São milhões, perto a caminho de 400 milhões, o que faz da nossa língua das línguas mais faladas no mundo. Ainda ontem, num encontro com os principais banqueiros do mundo, o presidente era holandês e explicava a importância da Holanda no mundo. E eu pensei, comparar o holandês falado no mundo com o português falado no mundo é impossível. E olhando à volta, poucos países havia com línguas tão faladas quanto o português. O alemão não é tão falado como o português. O francês já não é tão falado como o português. Muito menos outras línguas importantes da Europa, outras línguas de outros continentes.
E isso nos une a todos no Elos. O Elos nasceu, como sabem, no Brasil. E nasceu no Brasil com uma visão humanista, com uma visão de paz, de tal forma que o primeiro clube, o Clube de Santos, simbolizava o que viria a ser o Elos com uma árvore da paz. E a ideia de paz, a ideia de fraternidade, a ideia de humanismo, a ideia de respeito das pessoas, a ideia de respeito dos direitos das pessoas, da convivência entre vários credos, entre várias culturas, entre várias civilizações, é uma ideia elista. E é uma ideia que nos une a todos. Porque o Elos é uma plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes, como cada uma das nossas pátrias é. Onde está um nacional nosso, aí está não só a nossa pátria, como a comunidade de língua, de humanismo, de respeito das pessoas, de paz, de multiculturalismo, que define o nosso Elos. E eu digo o nosso Elos porque, como saberão, meu pai foi presidente do Elos Internacional. Meu pai, que nasceu em Portugal, que foi governador-geral em Moçambique, que atravessou o mundo africano falando português, que se fixou no Brasil, onde viveu longas décadas, onde vive meu filho, minha nora, uma das minhas netas. Meu pai pôde contactar com o elismo e depois, mais tarde, assumir a responsabilidade de presidente internacional, fazendo a ponte permanente entre Brasil e Portugal. Não havendo oceano Atlântico que nos separa, unidos que estamos nos mesmos valores e nos mesmos princípios. E durante a sua presidência ele pôde expandir o Elos para outras áreas geográficas, falando a mesma língua, tendo os mesmos valores e os mesmos princípios. E esse é o grande desafio desta convenção e do futuro do Elos. O Elos defronta um problema que é um problema que defrontam também outros movimentos, os Rotários, os Lions, que é um problema de adaptação geracional e de adaptação às realidades, ao tempo e ao espaço em que vivemos. Estes movimentos nasceram noutro tempo e noutro espaço. O tempo era lento, o tempo hoje é acelerado. O espaço era grande e, no nosso caso do Elos, era universal, como dos outros movimentos, a que também pertence. Eu sou dos casos raros de Rotário, que é também Lions. Como sabem, são duas famílias que coexistem, mas é muito raro haver um membro autorizado pelos presidentes mundiais a serem, pelos presidentes internacionais, a serem dos dois movimentos. E esse desafio coloca-se hoje porque o tempo é diverso e porque o espaço é, se possível, ainda mais global. Isso obriga-nos a olhar para o futuro do Elos também. Nós precisamos de um Elos
que saiba fazer a transição geracional, porque o Elos é das nossas gerações. O Elos foi criado quando éramos mais jovens e muitos de nós vivemos o Elos há já algumas décadas. É importante que haja mais jovens a entrar no Elos. É importante que as senhoras assumam um papel fundamental no Elos. No futuro terá de ser assim, não só porque são a maioria da população no mundo e serão cada vez mais, mas porque terão um papel crescente nas comunidades que são as nossas. As comunidades falando a nossa língua. Mais presença da mulher no Elos. Mais presença dos jovens no Elos. E ao mesmo tempo explicar que os princípios do Elos não estão mortos, nem estão ultrapassados. São cada vez mais atuais. Numa sociedade egoísta, como é tantas vezes a sociedade atual, o humanismo não é menos importante, é mais importante. Numa sociedade onde a ciência e a técnica vão rápido e mudam a vida das pessoas, afirmar a pessoa, afirmar o valor do humano, afirmar os direitos das pessoas, afirmar o que é tão importante nas relações entre as pessoas, que nenhuma técnica, que nenhuma ciência, que nenhuma estrutura fria, abstrata, distante pode substituir. Há cada vez mais o apelo da proximidade. E cada vez mais vivemos a solidão. A solidão daqueles que, menos jovens, ficam sós na vida. A solidão daqueles que moram sós na vida. A solidão daqueles que têm as famílias divididas pelo mundo. A solidão daqueles que têm dificuldade em encontrar com quem dialogar. A solidão é um drama hoje. A solidão das grandes metrópoles. Uma parte da minha família mora em São Paulo. Outra parte da minha família mora em Shenzhen, na China, que é uma metrópole que nasceu há menos de 20 anos de uma vila de pescadores com 17 mil habitantes. Tem hoje 20 milhões de habitantes. Em 20 anos. Em 20 anos. O produto interno bruto de Shenzhen ultrapassa o produto interno bruto de Hong Kong. Em Shenzhen ficam 6 das 20 maiores empresas do mundo. 2 dos maiores bancos do mundo. Uma das empresas mais discutidas do mundo, a Huawei, que tem provocado a guerra entre os Estados Unidos e a China. Pois meus netos vivem nessas metrópoles. E o que se passa nas metrópoles, o que se passa nos grandes centros demográficos, é que ao lado do crescimento, do progresso, da mudança económica, social e cultural, há a solidão. Há a solidão. É preciso reconstruir os laços, os elos humanos. É preciso reconstruir os elos humanos.
E se não formos capazes de refazer os elos, ficaremos também sós. E depois, a nossa comunidade lusíada também mudou muito. Hoje, as comunidades da diáspora estão em todo o mundo. Eu chego a qualquer país europeu e encontro lado a lado a comunidade portuguesa com a comunidade brasileira, cabo-verdiana, moçambicana, angolana, guineense, são-tomense, no Luxemburgo, em França, na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, nos Países Baixos. Mas chego à América Latina e encontro o mesmo tantas vezes. E chego à África e encontro o mesmo. E chego à Ásia e encontro o mesmo. É uma comunidade de língua que é uma comunidade de afetos. É uma comunidade de afetos. O Elos é uma comunidade de afetos. E afeto quer dizer olhar para o outro, conviver com o outro, estar aberto ao outro, realizar-se com o outro e através dele. Nenhum de nós é uma ilha. E esta visão é essencial para o Elos. Ninguém é uma ilha. Mesmo o mais poderoso precisa dos outros. Se há cargo num Estado, que é um cargo solitário, esse é o de presidente, o de chefe de Estado. É solitário porque é um só. Não é como o Congresso ou o Parlamento, que são muitos. Não é como o Governo, que são muitos. É um. E é um que tem que tomar decisões sozinho. Assinar a lei, não assinar a lei. Nomear o Governo, não nomear o Governo. Em alguns Estados, dissolver a Câmara ou as câmaras, ou não dissolver. Pois mesmo quem tem o máximo de solidão está sempre em ligação com os outros. E se não estiver, não cumpre a sua missão social. Mesmo o monge mais eremita que vive na serra, longe do mundo, tem de estar em ligação com os outros. Nós vivemos com os outros. E vivemos na base de afetos. A inteligência é muito importante, mas o coração é mais. A emoção é mais. O afeto é mais. Há coisas que o coração nos diz que a cabeça não consegue dizer. São razões que a razão não conhece. São as mais fortes, como as ligações familiares, as ligações mais próximas em termos de amizade, e já não só de parentesco, mas de amizade, de companheirismo, de percurso de vida. E o Elos foi feito para ser ao mesmo tempo um movimento que é um movimento comunidade de afetos e um movimento comunidade de língua. Porque, por exemplo, os rotários também são uma comunidade de afetos, nomeadamente profissionais e sociais. E os Lions também, de serviço da comunidade. Mas não há uma língua comum. Há muitas línguas faladas. Há um diálogo entre línguas. Não há uma língua comum, um tronco cultural comum.
um tronco espiritual comum, que o Elos tem, que nós elistas temos, e temos naturalmente, e não podemos perder. Por vezes encontro quem me diga que isso era verdade noutras gerações, que os mais jovens portugueses não conhecem bem os jovens de outros países que falam a nossa língua. Uma das minhas preocupações, antes mesmo da minha família morar no Brasil, foi que meus filhos conhecessem outros países que falam a nossa língua. Viajaram comigo, conheceram comigo, pois a vida proporcionou que minha família conhecesse muito bem o Brasil. Meus pais, um de meus irmãos, minha cunhada, meus sobrinhos, meu filho, meus netos, minhas duas noras, porque a comunidade lusíada também tem disso. O afeto às vezes é tão grande que um filho nos faz conhecer duas noras. Isso é o cúmulo do requinte, uma portuguesa e outra brasileira. Não pode haver a quase a perfeição dentro da maior das imperfeições. Teria sido bem mais preocupante se fosse escolhida uma nora fora da comunidade lusíada. Houve nisso o requinte elista optar pela comunidade de fala e de cultura e de espírito. E, portanto, a minha vida é naturalmente uma vida elista. Eu respiro essa vida elista, naturalmente. Eu penso que não vale a pena pedir aos amigos do lado que deixem de cantar, porque isso dá um pano de fundo maravilhoso à nossa intervenção. Porque significa um pano de fundo de alegria. Parece que estão combinados para criarem um ambiente musical do nosso encontro. Isto para vos dizer que aqui estou, com muita honra, agradecendo o facto da convenção desta feita se realizar em Portugal, e em Lisboa, e no Palácio da Independência, que nos é comum a todos. Agradecer a presença dos que vêm de vários pontos de Portugal e de vários pontos do mundo, nomeadamente do país irmão do Brasil. Dizer-vos da minha alegria por poder ter a certeza que meu pai, onde ele se encontra, está feliz por eu estar aqui hoje, recordando e evocando um movimento a que deu tanta da sua vida. E não há nada que um pai aprecie tanto quanto ver um filho seguir o seu legado, a sua herança naquilo que é essencial. Mas estou feliz, sobretudo, porque sei que a grande conclusão desta convenção é a de que o Elos está vivo. O Elos está vivo. O Elos não morre. O Elos continua. E se o destino quer que continue a nível de presidência internacional por mãos brasileiras, que assim seja. Nós, portugueses, ficamos também felizes, porque o Brasil é uma potência, e é uma potência que cada vez que se afirma no mundo nos faz a nós, portugueses, ficarmos muito orgulhosos. Não fora Dom João VI ter levado a corte para o Brasil, não num devaneio poético, mas num instante crítico da vida da Europa e do mundo, mas com a percepção de ser uma decisão estratégica. Não fora Dom Pedro ser o rebelde que foi,
e ter escrito a seu pai, dizendo que preferia ser independente a ficar ligado ao reino de Portugal, dos Algarves, da Aquém e da Alemar, não for essa rebeldia que é única quando se conta em todo o mundo, porque não há exemplo de um Estado independente tendo por monarca o filho do imperador, do monarca do Estado colonizador. Não há, porque não há memória de uma separação tão fraternal, que Dom Pedro viria a morrer no mesmo quarto em que nasceu e que é objeto de romagem dos brasileiros no Palácio de Queluz. Nasceu naquele quarto, em menos de 36 anos de vida, foi monarca de Portugal, rei de Portugal, foi imperador do Brasil, abdicou em seu filho, veio para Portugal para lutar pelos direitos ao trono de sua filha, futura rainha, e morreria logo a seguir ao fim da Guerra Civil. É uma história, além de romântica, que é um bocadinho também o retrato do afeto e do que nós temos de comum na nossa comunidade lusíada. Mas deixa-me contar-vos só mais uma pequena história de como esse afeto está presente até hoje. Na primeira visita de Estado que fiz como Presidente eleito em 2016, fui a Moçambique, onde o meu pai tinha sido um dos últimos governadores gerais do Império Colonial. E fui acolhido pelo Presidente como irmão, na mesma casa em que minha família tinha vivido durante o Governo Geral. E o Presidente moçambicano convidou para um banquete de Estado os governantes do país moçambicano e convidou embaixadores estrangeiros, todo o mundo. E antes do banquete quis que eu explicasse como era a vida de meus pais e minha família no tempo do Império Colonial. Eu expliquei e verificámos que havia muitas afinidades. Por exemplo, eu na altura estudava em Lisboa, passava férias em Moçambique e durante as férias preparava os meus exames. E como gostava de estudar noite fora, porque era e sou noctívago, estudava com música muito alto, era colocado no último quarto do palácio, exatamente como a filha do presidente moçambicano, que também é noctívaga e também estuda altas horas da noite com música muito alto. E ficámos falando 40 minutos. E os convidados esperavam 40 minutos. E quando o Presidente chegou ao banquete, disse: peço 1000 desculpas, mas fui eu que tive a ideia de pedir ao irmão Presidente português para me contar como era a sua vida neste palácio. E passou a contar aos embaixadores de todo o mundo, estupefactos. Primeiro, estupefactos porque o Presidente moçambicano me tratava por irmão. Estupefactos porque eu era professor, ou tinha sido professor, de uma boa parte do governo moçambicano. Estupefactos pelas afinidades que havia de afeto e de experiência à distância de quase 40 anos, entre a vida da minha família e a vida da sua família, dele.
E eu olhava para o embaixador francês, para o embaixador americano, para o embaixador britânico, para o embaixador japonês, para o embaixador chinês, e não estava a ver nenhum deles a ter essa experiência. E comprovei isso quando veio o presidente chinês a Portugal, em dezembro do ano passado, e eu lhe apresentei como meu convidado de honra no banquete que ofereci, o herdeiro da coroa portuguesa, Dom Duarte de Bragança, Duque de Bragança, sucessor de 8 séculos de história de Portugal, convidado pelo Presidente da República Portuguesa, que tinha testemunhado o casamento do herdeiro ao trono com a Duquesa de Bragança, por sinal, preparado no Brasil, onde ela vivia, em São Paulo. E o presidente chinês perguntava: mas ó presidente, ele é mesmo descendente? É. E eu perguntei: presidente Xi, imagina-se a convidar os parentes dos antigos imperadores da China para os banquetes oficiais em Beijing, em Pequim? Ele: não. Eu disse: mas isso é a diferença da comunidade lusíada. Isso é a nossa diferença. Nós somos diferentes. E por isso Elos é diferente. E por isso Elos é especial. E por isso não há Rotários, Lions, outros movimentos que possam substituir o Elos. Ninguém pode substituir aquilo que nos une. É essa a mensagem que vos queria deixar hoje. Com muita pena de, podendo partilhar convosco depois a recepção que segue, não poder jantar convosco, e eu vou explicar-vos porquê. Em homenagem a uma tradição que vem da monarquia portuguesa. Há uma tradição da monarquia portuguesa segundo a qual os reis de Portugal presidiam as procissões realizadas na área do Palácio de Belém. E hoje realiza-se uma procissão de Nossa Senhora de Fátima que vai da Igreja Real da Ajuda para a Igreja de Belém São Francisco Xavier. No tempo dos monarcas iriam os reis presidir. Em República irá o Presidente da República participar nessa procissão. A República já não é confessional e por isso eu participo, mas não presido, porque Portugal é hoje uma república aberta a todas as confissões e àqueles que não têm confissão nenhuma, mas mantém-se a tradição de o Presidente da República participar na mesma procissão em que participaram os reis de Portugal. Porque o Estado continua, o regime mudou, mas a pátria continua. É essa continuidade que me leva a não poder partilhar convosco o jantar. Mas partilho este momento e os momentos seguintes, saudando-vos a todas e a todos, saudando o Elos que nos une e formulando votos, porque a próxima convenção seja tão bem sucedida quanto esta. Provavelmente em terras de Vera Cruz, mas que seja um grande sucesso. Tenho a certeza absoluta de que meu Pai, lá de cima, partilha a vossa felicidade e a minha felicidade pelo Elos que nos uniu no passado, nos une no presente e nos unirá no futuro. Bem-aja.
para o Sr. Presidente, e o primeiro presente é o Presidente da Internacional. É favor chegar cá à frente para cumprimentar o nosso Presidente da República. Eu já vi o Dr. Frutuoso lá atrás e queria muito que o Dr. Frutuoso, o Presidente deles internacional, chegasse à frente para o abraço ao nosso Presidente da República, ao Presidente da República Portuguesa, à imagem da sua esposa. Portanto, doutora... Pronto, diz a esposa que esteve com um probleminha, um problema, não pôde ausentar-se. Doutora, vai dar um beijinho ao meu Presidente da República. E agora eu chamo o Chico Fran, o nosso pintor português, que tem também uma oferta do Elos Clube de Portugal e dele mesmo para a do Elos Clube de Portugal. Eu peço